Que o teu reino está estabelecido sobre nós. Nos sujeitamos à tua vontade e pedimos que o teu Espírito fale conosco nessa hora. Senhor, cobre a vida dos nossos irmãos. Senhor, derrama sobre a vida dos nossos irmãos a sua força, o seu poder. E hoje traz clareza acerca do ministério da mulher dentro da igreja, o papel da mulher, a função da mulher no corpo de Cristo. E nós queremos declarar que nós ouvimos a sua voz e respondemos a ela. Em nome de Jesus, deposita em nós sabedoria, tira de nós toda resistência maligna, toda incredulidade, e coloque em nós, Senhor, a força do teu Espírito para experimentarmos mais do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fala assim comigo: eu recebo a palavra da vida, para ser cheio da vida do Senhor e andar na palavra com fé e ousadia. Amém, amém. Só as mulheres, Senhor, eu recebo essa palavra que me posiciona no corpo de Cristo, e eu declaro que sairei daqui cheia da verdade do Senhor. Amém, mulheres? Amém. Os homens agora, eu abençoo as mulheres da nossa igreja e declaro que elas são valorosas ao reino em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém, mulheres? Agora você dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nas nossas igrejas, na videira, vou falar para você que todas as igrejas funcionam assim, não funcionam, mas nós temos uma revelação de Deus. Isso não é, a maneira de trabalharmos com as mulheres, as esposas dos líderes, cada irmã, ela não é num propósito de, vamos suprir, vamos cuidar das crianças aqui, põe elas só porque as crianças não trabalham. Não é essa. Nós temos uma visão. As mulheres da nossa igreja, elas discipulam outras mulheres e apacentam as nossas crianças. Amém? Você pode falar isso? Você fala assim: as nossas mulheres discipulam outras mulheres e apacentam as nossas crianças. Qual o propósito disso? Para que todos no corpo sejam inseridos na vida da igreja. Olha só, nós não podemos ter uma visão só focada nos jovens e nos adultos. Nós não podemos ficar limitados e enxergar que a igreja é formada por jovens e adultos somente. As crianças, elas fazem parte do corpo de Cristo. Elas são importantes e são necessárias serem incluídas no cuidado, no zelo da igreja. Você está me ouvindo? Então a função da mulher é apacentar essas criancinhas e discipular outras mulheres, para que elas sejam cuidadas pelo seu procedimento, pela sua maneira de viver, e elas possam também crescer para discipular outras mulheres. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o discipulado de mulheres. Irmãos, nós cremos que as mulheres têm o chamado de Deus para gerar filhos naturais. Deus pôs um ovário e um útero na mulher para isso. Homens não têm útero. Falam homens, glória a Deus. As mulheres é que têm útero. As mulheres falam, glória a Deus. O homem é impossível gerar um bebê. A mulher gera, é claro que ela depende do homem, mas o homem não foi concebido com um útero para portar uma criança lá, ser o portador de uma criança. A mulher já foi. Então a mulher, ela foi feita já para gerar filhos naturais. Fala, gerar filhos naturais. Fala, amém. Cadê as casadas que não têm filhos? Casadas que não têm filhos. O Deus botou um útero para você funcionar. Viu, irmãozinha? Viu, irmãozinhos aí? Para funcionar. Esse útero tem que funcionar. Viu, marido? Funcione junto. Senão esse útero não funciona. Amém. Filhos naturais. Fala, filhos naturais. Se você só tem um filho, tem que fazer mais um filho. Amém? Olha, lá em Itanhaém nós temos 8 mulheres grávidas. Eu estou esperando aqui, meu Deus do céu, cadê as nossas irmãs? Temos um bebê, tem um bebê da Keila, mas cadê os demais bebezinhos aqui? Não é tão bebezinho, não é? Amém? Poxa,
Olha só que benção. Precisamos apresentar esse nenê, Keila. Marca para a gente fazer domingo que vem. Marca com você, Maurílio, marca a ministraçãozinha para ela. A gente apresenta o bebê aqui domingo que vem. Amém? Amém? Precisamos fazer isso, né? Ok, olha só. Agora, não é só espírito naturais, filhos naturais, mas são também filhos espirituais. Porque, olha, ó, vamos ver o ministério. Olha aqui, pensa comigo só. Pedro, qual que era o ofício, o trabalho de Pedro? Alô? Quando Jesus chamou Pedro, ele estava fazendo o quê? O que Jesus falou para Pedro? Você será pescador de homens. Tem uma analogia, sim ou não? O que Paulo era? Paulo era o quê? Era o quê? Advogado? Não. Não era o trabalho deles. Paulo, ele era construtor de tendas. Ele fazia tendas. Qual que foi a função espiritual de Paulo? Ele foi o apóstolo que escreveu para as igrejas, ó, cobertura das igrejas, construiu igrejas, construiu tendas, foi construir igrejas, edificou a igreja. 1 Coríntios 3,10 ele dá a receita, Efésios 4,11 ele vai falar o que precisa para a edificação da igreja. Então ele, como era um construtor de tendas, foi construir igrejas, não prédio, foi construir a parte espiritual, a reunião dos irmãos, né? Como funcionar como igreja. Olha só que interessante. Então existe uma simbologia. Jesus foi o quê? Carpinteiro. A madeira aponta para o homem. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu no lugar do homem, pelo homem e por causa do homem. Olha só, o ofício está ligado com o ministério. Agora você tem que pensar aí no seu trabalho. Está ligado com o quê? Espiritualmente. Eu sempre trabalhei com obras de energia, subestações de energia. Fazia obras, construía aquelas subestações que você vê, aquelas linhas de transmissão que ancoram assim, tem aqueles transformadores enormes. Eu trabalhei, fiz várias dessas. Hoje eu sou alguém que mexe com a energia do Espírito. E eu construí várias obras, então são várias obras que eu vou fazer espirituais em nome de Jesus. Já fiz lá Guarulhos, Santos, São Vicente, aqui tudo obra aqui. Os irmãos tudo trabalham comigo, mas tudo a visão espiritual, planejamento ali do Espírito que Deus tem me dado. Tem a ver com o ministério, amém? Agora os irmãos que não trabalham, não fazem nada na vida, ficam pensando, lascou, né? Eu jogo videogame o dia inteiro, pastor. Qual que é o meu ofício? O que eu faço? Não, você fica brincando de Street Fighter com capeta, pensa assim. Pode ser uma boa saída para aqueles que não têm ofício nenhum, deveriam ter. Amém, irmãos? Agora veja, a mulher, por gerar filhos naturais, ela gera filhos espirituais. E você tem que entender que discipulado é diferente de acompanhamento. Muitas pessoas confundem um discipulado com acompanhamento. Irmãos, acompanhamento é algo esporádico, né? Seria um aconselhamento e sem compromisso. É como você faz comigo às vezes: pastor, eu posso marcar para conversar contigo? Pode. Isso é um aconselhamento, é esporádico. Agora, discipulado é um relacionamento de vida que visa levar o discípulo à maturidade espiritual. O discipulado é transferência de vida. Discipulado, onde a gente não pode tocar na ferida, onde a gente não pode falar o que deve ser falado, não é discipulado. As pessoas querem ouvir só o que elas desejam e não querem ouvir o que elas precisam. No discipulado você vai ouvir o que você precisa. Você está me ouvindo? Você vai ouvir aquilo que a sua mulher fala e você não ouve. Você fica bravo. Mas quando é o líder que fala, aí você fala, é verdade, eu sou assim. Aí a esposa olha do lado e fala, ô santo discipulado. Comigo o cara vira uma, né, parece que está possuído, mas agora ele é um anjo. Olha o anjinho, né? O líder fala, ele fala, é verdade, eu sou mal mesmo. Vai eu falar isso para ele, você vai ver o que vai acontecer comigo. Então as mulheres têm dificuldade às vezes de falar para os maridos dificuldade de ouvir das esposas. Mas discipulado é esse relacionamento de transferência de vida. Fala, discipulado é transferência de vida. O acompanhamento visa só um aperfeiçoamento e um tratamento pontual. Mas o discipulado visa gerar filhos, irmãos. Discipulado é só para quem é filho espiritual.
você dificilmente vai conseguir fazer um discipulado com gente que não tem aliança, não são filhos. Fico vendo as pessoas, né? Várias pessoas falaram que iam ontem na festa, não foram. Umas eu sei o motivo, outros eu não sei. Outros os líderes sabem, outros eles não sabem. Mas teve gente que eu mesmo pedi, falei, você não falta, preciso que vá lá. Não teve coragem de falar não para mim, não foi. E não apareceu hoje. Então você está faltando que você já sabe. Aí eu falo algo para você, isso é coração de filho? Vou falar algo para você, se você fala que vai fazer e não faz, você pode até ser um filho, mas um filho desobediente e rebelde. Se teu pai está pedindo para fazer, por que você não faz? Não é verdade? E nós vamos vendo algumas características e posicionamento que a gente pede para as pessoas, ó, faça tal coisa, mas as pessoas não fazem. Sabe qual é a verdade? Que elas não são filhos espirituais. Elas só querem ser acompanhadas. E a hora que você aperta um pouquinho, pronto, escapa. É gente que não tem coragem e nem força para ficar debaixo de uma submissão espiritual e saber que há zelo no coração dos líderes quando vão conversar com você para ensinar você o caminho. Você está me ouvindo? Quantas pessoas não suportam a pressão dos discipulados? E o que é pressão? É de sentar para prestar conta. Eu fico pensando, por que uma pessoa não gostaria de ser discipulada? Simplesmente porque ela é egoísta, porque ela não quer ouvir o que ela precisa ouvir. Então ela quer a igreja uma prestadora de serviço. Ela quer a igreja um shopping, onde você vai lá e escolhe a loja. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. E você se esbalda daquilo que você quiser. Mas a igreja não é shopping, a videira não é um shopping. Fala para o seu irmão, a videira não é um shopping. A videira é uma família. Aqui tem pai, aqui tem mãe e aqui tem filhos. Você é filho? Pode perguntar para o seu irmão, você é filho? Hã? Todos os filhos vão ser testados, só para saber se é filho mesmo. Amém, irmãos? Bom, outra coisa, como que acontece o discipulado com as mulheres? Olha só, pensa aqui, irmãos, fala de estrutura. A esposa do pastor da igreja local, no caso aqui a pastora Paula, ela é responsável pela rede das crianças. Fala amém. Fala, nós temos uma rede de crianças. São 58 crianças, 56 crianças conosco. Só que nós estamos nesses 56 o ano todo. Muitas crianças ainda não cresceram, não se multiplicaram, né? A gente está limitado às vezes por causa do espaço, por causa das células que não começam. Agora nós vamos retomar a célula lá no Teiro com a Kézia. Retoma agora, então vai crescer agora. Agora começa. Mas quantos líderes poderiam estar liderando crianças, às vezes não estão, não são criativos, não convidam, não acompanham, não fazem visitas. E por trás de uma criança tem o quê? Uma família, que pode muito bem fazer parte da nossa igreja. Fala aleluia. Então a esposa do pastor discipula as esposas dos discipuladores, que discipula as esposas dos líderes, amém? E as esposas dos líderes são estimuladas a liderarem uma célula de criança. Olha, estimulada. Nem toda esposa de líder vai liderar uma célula de crianças, porque às vezes ela não quer. E nós, a última coisa que nós queremos é que você lidere uma célula onde você não queira liderar. Você está me ouvindo? Liderar células é questão de paixão, é questão de ouvir a Deus, entender o propósito de Deus. Se você quer liderar a célula só porque os outros estão liderando, ou porque o teu marido está liderando e você precisa, vou tirar um peso da sua vida hoje. Você não precisa liderar uma célula, inclusive dos líderes aqui, vocês não precisam liderar a célula, vocês só lideram se vocês querem. Porque eu quero andar com gente que queira liderar. Na minha equipe tem que ter gente que deseja crescer e avançar para liderar. Se você não deseja, você está livre, sinceramente está livre para ir para a praia de quinta-feira à noite. Você vai lá, só assiste a série e não faça nada, não tem nenhum problema. Mas se você quer liderar, se você ouviu isso de Deus, então permaneça fiel, não abra mão, amém? Agora as esposas, mesma coisa. Você é chamada para liderar crianças. Nós estimulamos as mulheres, esposas dos líderes, para liderar crianças, mas somente se elas quiserem. Se elas não quiserem, não vão liderar, porque a pior coisa para uma criança ou para alguém é ter um líder que não gosta do que está fazendo. Você está me ouvindo?
A pior coisa para um membro de célula é ter um líder que não ama a célula. Você está me ouvindo? A pior coisa para uma criança é ter o pai que não ama a mãe, que não ama a criança. É simples, é a verdade. Por isso que nós temos que ser líderes apaixonados pela obra, porque foi Deus que me colocou diante desta obra. Eu sou apaixonado por esta igreja, eu sou apaixonado por você. Eu venho aqui com alegria. Olha, irmãos, eu não sinto peso. Fazer jejum está longe. A palavra peso é para fraco. A palavra peso é para presos. Eu sou livre. Jejum para mim é alegria. Eu falei aqui sexta-feira, fazia mais 21 dias. Tem gente que estava assim, ó, meu Deus, você não veja a hora, pelo amor de Deus, acaba logo esse negócio, eu não aguento mais Giló. Irmão, que bênção, que mover de Deus. É claro que eu não vejo a hora de poder comer à noite. Uau! Eu acho que eu emagreci. Até os irmãos de Itanhaém: nossa, pastor, você está mais magro. Eu falei: o jejum. E é mesmo, porque você vai ver semana que vem do jeito que eu vou estar. É assim, todo jejum é assim. Eu perco uns pesos, aí passa 1 ou 2 semanas, aí vem, né, festa disso. Ó, só para você ter noção, amanhã eu tenho um almoço para o meu cunhado. Foi aniversário dele ontem. Você vai almoçar comigo. Você está sabendo, velho? Ah, então tá bom. Você vai almoçar lá comigo. Vou fazer. Amanhã já tem um almoço caprichado para ele. Na quarta-feira vou estar lá em reunião com os pastores. Já vai ser churrasco de novo. 2 almoços. Aleluia. Agora vem final do ano. E aí festa da célula. Cada célula tem que fazer uma festa de confraternização. Né? E tem a nossa. Vai ser no dia. Tem que ver lá, hein? Não pode esquecer. No dia 20, né? 20 da liderança. Aí vem Natal, sempre tem lá a ceia com a família, né? Nós não valorizamos o Natal aqui, mas não falamos que você deve participar com a família. Menciona Jesus Cristo. Jesus não nasceu em dezembro, só para você tirar o cavalo da chuva. Eu também nem dou, eu falo para meus filhos: eu não dou presente de Natal, dou presente de virada de ano para você, presente de final de ano, filho. Porque a verdade é que o nascimento de Jesus não aconteceu lá. Isso tem uma história, o Deus Sol, um monte de coisa aí que você precisa estudar. Se quiser eu mando um e-mail para você com o estudo completo. Mas curte lá, senta com a família, faz uma oração, fala que Jesus nasceu, explica, come a ceia, come o pernil, come o arroz com lentilha, come não sei o que você quiser. Mas deixa eu falar algo para você: a virada do ano é com a gente, amém? Então veja, né, nem sei porque tem esse negócio de comer. Do peso, de quem ama a obra. Então meu coração, como pai espiritual, é a vida da igreja. Plantar a igreja, crescer as igrejas. Uma luta, mas uma luta saborosa. Quando a gente vê hoje, nós batemos lá os nossos números essa semana, deu 150 cravado. Pumba! Fala aleluia! Mas eu quero chegar a 170 até o final do ano, irmãos. Até o final do ano. Nós éramos 140 aqui no início do semestre. Já passaram 3 meses, com 150 é pouco. Está certo que Deus está fazendo assim com a videira. Está arrancando todas as folhas velhas. Quem está caindo é tudo folha velha. Se você está para cair, olha para o irmão e fala assim: você é folha velha? Porque só cai o que é velho e podre. O que é novo fica. Você que está pensando em cair, você tem uma motivação, rejeita isso, irmão. Fica de pé, avança, cresce. Você é um ramo novo que dá fruto. Você está aqui para crescer. Fala aleluia. Eu quero dizer para você, é sempre assim. E se não fica, é porque é desconectado, está velho. E aí, nós chegamos a 150, que alegria. Lá na videira Itanhaém, 120, 150 crianças. 150 crianças. Olha, quem são essas crianças? Daqui a 5 anos são nossos jovens, que daqui a 5 anos estão lá pensando em fazer corte casando, que mais daqui a 5 anos são nossos pastores. Das crianças, dessa geração de crianças que estão nessa salinha, daqui a 15 anos eu vou ter 55, ainda vou estar dando os pulos, dessa altura. Eu vou ver essas crianças pregando o evangelho, ministrando, olha, as bandas evangélicas, fazendo as conferências com a gente, cada igreja, fazendo os acampamentos, porque a conferência, como o pastor Gilberto falou, vai começar a ser em Santos, para essa região aqui, essa região metropolitana. Daqui a pouco tem conferência só aqui, amém, irmãos? Então nós vamos ver isso, por isso temos que cuidar dessas crianças, amém? Então, olha, as reuniões de discipulado,
elas acontecem das mulheres separadas dos de homens. As mulheres se reúnem para falar das coisas da Kids, e os homens se reúnem para falar das coisas das células de adulto e dos jovens quando são jovens. Amém? Então essas reuniões, elas são separadas porque é melhor para elas controlar os seus alvos, para ministrarem vida uma na outra, para falarem de coisas de mulher, para falar de vida, da vida da mulher inserida na igreja. Mas se a esposa do líder não quer participar da Kids, essas mulheres só vão ser acompanhadas. Porque ser discipulado é para investimento no reino. Você transfere vida para crescimento no reino. Então você está passando um problema, a mulher está com um problema, você pede um aconselhamento. Aí no aconselhamento você vai ouvir, Deus diz isso, mano, faz isso, faz isso. Mas discipulado diz de estratégia. Discipulado é plantação do reino. Discipulado visa crescimento espiritual para a conquista da nação. Você está me ouvindo? Jesus com os 12, vê se Jesus ficou reunindo lá com o rapaz que não queria nem saber, com o aleijado lá que foi curado. Vê quantos que receberam oração de cura andaram com Jesus. Quantos dos discípulos ali foram dos 12? Quem foi ali que foi curado e de repente começou a andar com Jesus? Nenhum. Todos foram chamados, porque aqueles que foram curados só queriam uma cura. Eles viam Jesus como um shopping espiritual. Eu quero ser curado, mas não quero andar debaixo do discipulado. Jesus andou só com gente focada no discipulado. Ele atendeu a multidão, mas ele focou nos discípulos. Amém? Aleluia. Bom, o discipulado também nos conecta ao corpo. O alvo do discipulado é conectar as pessoas ao corpo de Cristo. Nós estamos debaixo de uma mesma palavra de Jesus que diz: fazer discípulos, fazei discípulos. Amém, irmãos? Toma cuidado aí com o estilo de vida do moderno, que fica afetando o conceito de igreja. Antigamente as pessoas viviam mais em comunidade. Você vai em Itanhaém, olha só, que nós temos isso bem claro. Em Itanhaém, irmãos, o culto bomba, as células bombam, arrebentam. Por quê? Só não cresce mais lá porque os líderes estão sendo treinados. Se tivesse líder pronto, é só abrir a célula que enche de gente. Porque veja, é uma cidade mais simples, queira ou não queira, é um povo mais carente que procura igreja. Quantos de Mercedes estão encostados nas igrejas aí? É um ou outro. Abonado, você vai, gente abonada, ela não procura muito a Deus não. Gente que tem muito dinheiro, é difícil temer a Deus. Presta atenção, por isso que Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino. Ele não fala que não vai ser salvo, ele fala para entrar no reino, reinar, porque ele não abre mão do dinheiro, do status. Hoje, por exemplo, ele gostaria de estar andando de jet ski. Andar de jet ski, ele vai e fica na praia a manhã toda, come camarão. Olha o jejum do cara. Está lá comendo camarão, tomando keep cooler. E lá, aí ele descansa, e dá 3 horas. Aí a mulher fala assim: bem, vamos para o culto hoje. Ele fala: 3 horas, querido, olha esse sol, estou tão cansado, estou tão ardendo aqui. Eu não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos comer no Outback lá em São Paulo, depois a gente volta, vai no culto semana que vem, te liga para o líder lá e avisa. Mas nós que somos mais simples, lá em Itanhaém, o povo deseja ardentemente estar no culto, porque a festa deles é o culto. A cela é o ambiente que eles vão lá e se festejam, estão todos juntos. Agora, quando você começa a vir para cidades maiores, eu incluo Santos nisso, já começa a vir outros problemas que impedem as pessoas de estar frequente no culto. Uns dizem que é o trânsito, outros dizem que é o tempo, outros falam porque estão muito cansados do trabalho, outros falam é porque tem aniversário, outros falam porque tem isso, porque tem aquilo, e vai dizendo, vai enchendo a vida moderna, atrapalhando as pessoas de congregar. Você já viu isso? Não, eu não consigo fazer jejum, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Eu falei: irmão, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar. Eu cansei de fazer isso, trabalhava, estudava, fazia jejum, liderava a célula, não morri por causa disso. Não, é porque o jejum nada, é porque você é mole. Ouça, nós precisamos nos posicionar direito. Amém, igreja? E o discipulado vai afinar você para isso. Amém? Antigamente as mulheres gostavam de fazer as coisas juntas. Você já viu quando uma mulher vai no banheiro? Vai 2 juntas, fica tagarelando lá.
As mulheres gostam de fazer coisas juntas. O homem já faz as coisas sozinhos. O homem precisa ir na Santa Ifigênia. Ele vai sozinho, não vai ficar pedindo, vai comigo. Vai. As mulheres antes, por exemplo, elas iam lavar roupa juntas. Elas iam lá no rio. Pegava lá e batia com a roupa assim, a outra emprestava o sabão para ela. Segurava, estendia, cantava, ficava cantando lá. Tá. Era assim a vida. Hoje, tudo dentro de casa. A mulher vai lá, lava dentro de casa, perto. Hoje faz compra por internet. Você entra no supermercado, clica, eu quero um desse. Tum, envia. Põe o código cartão, paga. Aí eles entregam em casa. Você não precisa mais chamar ninguém junto com você para conversar um pouco, para escolher bem, para ir lá ver as roupas que você quer comprar, usar. As pessoas estão muito individualistas e isso tem desconectado as pessoas do convívio natural, do convívio de amizade, irmão. Você está me ouvindo? Nós devemos entender que o discipulado é um convívio mais perto, é estar mais junto. Quantas vezes você foi almoçar na casa do seu discipulador? Ou o discipulador na casa do discípulo? Que as pessoas que cuidam de você, quantas vezes você se relacionou? Você está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Tem alguém vivo aí? Olha só, deixa eu falar algo para você, presta atenção. Você só expressa igreja quando você está conectado a um irmão. Acho que você não ouviu. Você só expressa igreja. Tem aqui, irmão, ó. Pode deixar, obrigado. Você só expressa igreja quando você está conectado a um irmão. Quando você vive uma vida desconectada, você não é igreja. Não é. Jesus é corpo, a igreja é corpo. E alguém que quer viver longe da igreja, dessa conexão de estar junto, de prestar conta, de andar junto, não pode ser igreja. Está cheio. Inclusive tem um cara que é desculpa, mas é um cara desviado, né? É um desviado que criou. Eu tenho muita consideração pelas pessoas, falar de pessoas, de pastores, mas tem um que é usado pelo inferno, é o tal de Caio Fábio. Ele prega que você não tem que estar na igreja não, que a igreja é igreja corrompida, só tasca pau. Você toma cuidado com quem você ouve, com que você presta atenção, hein? Do que você se alimenta, porque isso pode roubar o teu coração, pode roubar mesmo. E aí a história, eu já vi esse Caio Fábio, já fui em Guarulhos, já participei de pregações dele, um cara assim, super versado na palavra, mas ele inventou um dia eu quero me separar, a mulher que Deus tem para mim não é essa. E o cara separou mesmo, aí taca-lhe pau, né, como o pessoal diz, porque ele era um expoente cristão na mídia, e inventou de separar os outros pastores. Pumba, que é isso? Não, que Deus fala. Deus o quê? Deus vai falar para você trocar de esposa? Hã? Não, pode ser que seja o Deus desse século, né? O Deus capa preta lá, o Exu, o Deus Pombagira. Aí pode ser. Se você ouvir esse Deus Pombagira, eu acho que você vai realmente virar homossexual, fazer as coisas tudo errada. Mas o cara ouviu isso, e agora ele está fora da igreja, dando estilingada, e um monte de gente já falou mal de videira, já falou mal de tudo quanto é coisa. Eu vou te falar, se você não se guarda e se alimenta dessas coisas, você é um forte candidato a viver pensando que você é igreja, desconectado. Não, a igreja é minha família. Olha, você pode até temer a Deus e servir a Deus, mas você nunca vai ser igreja desconectado do corpo de Cristo, que é a igreja, a eclésia. Você está ouvindo, irmãos? Cuidado então, amém, com essas questões. Mas o discipulado também leva cada um a exercer a sua função no corpo. Olha só, Deus criou o homem e a mulher para o mesmo propósito, porém com funções diferentes. Gênesis 2, verso 18, abre aí, vamos abrir a Bíblia. Se você puder aumentar o seu nível de fé no ambiente, eu agradeço, porque eu gostaria de ouvir mais amém, mais glória a Deus. Temos que ensinar a igreja a fazer isso, amém? Fala, irmão, vamos falar mais amém enquanto o pastor prega? Isso, nós estamos juntos ministrando ao Senhor. É um ambiente às vezes calado, é um ambiente de opressão,
ou de descaso. Amém? Então nós vamos mandar embora todo descaso, toda opressão e falar amém, glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Amém? Vamos juntos ministrar. Gênesis 2, verso 18, olha só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou ajudadora, em outras traduções, que lhe seja idônea. Aleluia. Então veja, é importante que a mulher casada, a mulher que é casada, ela entenda que ela deve auxiliar e não fazer a obra de Deus no lugar do marido. Amém, irmãos? Não é a mulher que lidera, é o marido. Amém, irmãos? A mulher que está do lado do marido e olha para ele e fala assim: você lidera. Olha para ele, pelo amor de Deus. O marido olha para ela, a mulher fala: você lidera. É você que lidera, viu? E eu te ajudo. Fala para ele: eu te ajudo. É isso. O homem é o cabeça. Fala: o homem é o cabeça. Fala: você é o cabeça, meu querido. Cabeça. Olha, existem algumas esposas que gostam mais de liderar do que de auxiliar. Elas gostam de estar mais à frente. Mas isso não condiz com os ensinos bíblicos. É o homem que é o cabeça. Por isso que nós na videira não temos mulheres governando a igreja. O governo da igreja é o pastor, o homem. Quem diz isso é Paulo, que Jesus é a glória de Deus, o homem é a glória de Jesus e a mulher é a glória do homem. Então quem reflete quem? Jesus reflete a Deus, o homem reflete Jesus e a mulher reflete o marido. Então se o homem for um bom líder, a mulher é mansa que nem uma seda. Sabe quando tem mulher que fala demais? É porque o homem é um banana. Ela é um banana. Ele não habla nada contra a mulher, habla demais. É uma pedra no sapato. Como pode essas coisas acontecer? Que passa, mulher? Homem, esses homens que são bananas, não pode. Homem não é banana, e mulher não é abacaxi. Porque quando o homem é banana, a mulher é abacaxi. Cheio de crescer, coroa, mas espinhenta, às vezes azeda. Só fica docinha quando está bem passada. Aí está docinha mesmo. Já está amarelada, a coroa já até desbrochou. Aí está doce. Mas conta que as coroas firmes assim, ó, essa aí é azeda. Mas porque o homem é banana. O homem é banana. É assim. Sabe como eu reconheço se um homem é banana? Pelo cachorro dele. Sabia? Eu olho se o cachorro faz o que quer na casa. Faz xixi aqui, ali, sobe a pronta. Quando o cachorro faz o que quer na casa, o homem é um banana. Salvo as exceções aí para não arranjar encrenca. Mas é a verdade, viu? Olha, eu vou te falar, eu conheço vários homens bananas, eu vou ver o cachorrinho, é arteiro, hein? Você vai lá em casa, vai ver a Lili. A velha, o pessoal que conhece, eu olho assim para ali, eu falo assim para assim, ó, Lili. Ela fala assim, ó. Aí eu falo assim, brincadeirinha, ela chega pertinho, eu falo, Lili. Eu falo, brincadeira, Lili. Eu fico brincando assim com ela, falo a verdade. E ela faz, é impressionante. É assim, eu não sou banana. Sou cajado de Deus. Autoridade. Até meu cachorro abaixa as orelhas quando eu falo. Amém? Mas é uma verdade, irmão. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo, isso aqui agora é científico. O cachorro foi feito para viver em matilha, coletivo. E todo cachorro procura um líder na equipe. Quando ele não encontra, ele se torna um líder. Então quando ele está na família, você é a matilha do cachorro.
Ele não olha, olha para você como família. Tem cachorro que fica com a cara do dono, inclusive, que dorme na cama do dono, que beija a boca do dono, que usa roupa, que dorme em caminha, que tem comida mais cara do que a comida do dono, que vai mais no médico do que o dono, não é verdade? Que toma mais banho do que o dono. Tem gente que gasta mais com o cabelo do cachorro do que com o próprio cabelo. Tem, filho, tem. Saiu uma reportagem de milhões. Cutuca, mano. De milhões que as pessoas gastam lá. Quanto fez esse tratamento? Só R$6.000. Que é isso, irmão? Mas tem gente que não tem no que gastar, não gasta nessas coisas. Mas o que eu quero dizer para você, que o cachorro se vê como família, matilha para ele. E aí ele olha e vê o cabeça, banana. Aí ele faz o que ele quiser, ele faz cocô em cima da cama. Se viaja, faz tal coisa e vai lá e faz xixi mesmo, faz apronta. A Lili, quando apronta, irmãos, ela some. Você entra, não ouve ela latir, não ouve. Lili! Lili! Ela está lá no tapete assim, ó. O que você aprontou? Ela já... Você pode procurar que você vai encontrar alguma coisa. Ela já se condena. Lá em casa, o cachorrão lá é forte. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você o seguinte, que a função da esposa como auxiliar, ela diz respeito a duas coisas. Olha só, a primeira, discipular as esposas dos discípulos do marido. A esposa do líder, ela tem a função de discipular as esposas dos liderados do seu marido. É assim que funciona. O discipulado das mulheres não implica em ensinar em fazer a obra de Deus. Olha, você não pode confundir discipulado com aconselhamento ou acompanhamento. Se você só quer um conselho, é uma coisa, isso daí, ó, você marca que a gente dá. Mas se você quer ser discipulado, ou seja, você quer receber investimento para você participar do reino, é outra coisa. Então a função da esposa do líder é discipular as mulheres dos seus liderados. Amém? A esposa de cada líder, então, a responsabilidade é ensinar as irmãs a investir no potencial delas, o quanto elas têm de força espiritual para fazê-las melhorarem, de entendimento da Bíblia, né, de mostrar como funciona, como cuidar da casa, cuidar dos outros discípulos, porque os seus liderados também têm pessoas que são guardadas. Agora, outra função da esposa é formar discípulos desde a infância. Fala aleluia. Porque a esposa do líder deve liderar a célula de crianças? Porque as crianças fazem parte do rebanho do líder. Você está ouvindo? Líder, as crianças fazem parte do teu rebanho. Tem muito líder que fala assim, não, eu lidero a célula aqui, líder dos adultos, e a esposa, kids. E não se importa se na célula kids não teve criança. Quantas vezes, líder, você que é marido de uma esposa que cuida de célula de kids, uma outra líder kids, quantas vezes você perguntou para ela, foi bem a sua célula, querida, e as crianças? Elas estão respondendo, você está percebendo a vida de Deus nelas? Se não há uma preocupação no coração do líder, pelos membros menores, os kids da sua célula, porque a célula kids faz parte da célula do marido, porque são os filhos dos seus membros, os vizinhos da sua célula. Você está me ouvindo, irmãos? Então nós temos que mudar a mentalidade às vezes de achar que a célula kids é a da kids. Nós somos duas igrejas. Eu até acho um absurdo. Tem igreja que, né, tem uma igreja que fala assim, ó, igreja infantil. Venha conhecer a igreja infantil. Primeiro, essa mensagem de igreja infantil é a igreja que não cresceu espiritualmente. Nós não temos uma igreja infantil. Nós temos uma igreja forte nas crianças. São crianças que crescem e amadurecem. Tem muita criança com muito mais resposta e maturidade que muito adulto. Vou te falar. Agora, nós precisamos compreender isso, que as crianças fazem parte do rebanho do líder da célula. Amém, irmãos? Qual que é o papel, então, do líder em treinamento com o auxiliar do líder de adultos?
O líder não deve confundir a função da sua esposa com as dos seus discípulos. Alô? Quando o líder não pode fazer a célula, quem deve fazer? É o líder em treinamento, não é a esposa. A esposa não deveria fazer a célula do líder. Quem deveria fazer a célula do líder? Os seus líderes em treinamento, porque eles são seus discípulos. A minha esposa, ela é minha esposa. A gente ensina que a esposa, ela é discípula do marido. É verdade, tem esposa que fala assim, não, eu não queria ser discípula desse homem, mas ela é. Mas eu quero dizer o seguinte, que ela está ali para auxiliar a ele, mas não auxiliar ele a liderar a célula, fazendo a célula. Quem tem que fazer isso é o líder, com o líder em treinamento, para dar chances para os demais irmãos serem treinados e também serem aperfeiçoados para liderar a célula. Amém, irmãos? Então isso é importante. O marido não deve delegar à esposa o que é função dos seus discípulos. Não, bem, faz lá o quebra-gelo, porque os irmãos lá não, vai ensinar os irmãos a fazer o quebra-gelo. Para não prejudicar o crescimento da igreja, o líder devia investir nos líderes em treinamento. Amém? Agora é fato, está cheio de mulheres talentosas e com habilidades assim, muito mais do que os seus próprios maridos. Porém, não é uma questão de quem faz melhor, irmão. Não é uma questão de quem sabe fazer. É uma questão de quem deve fazer. É onde eu devo investir. A minha esposa, ela está aqui para me auxiliar, me ajudar no discipulado com as irmãs e cuidar da kids. É para isso que a Paula existe. Sem falar que ela lava minha roupa, me dá umas bitocas, me faz uma comida gostosa. É a minha rainha. Amém? É verdade. Viu, filho? Meu filho morre de ciúmes, mas faz parte, filho, mas é assim mesmo. Amém, irmãos? Ouça, a expansão do reino tem a ver com você preparar líderes para trabalhar no reino. Amém? Multiplicar célula, a expansão do reino. Formar pastores, a expansão do reino. Abrir novas igrejas, a expansão do reino. Só que para isso tem que investir na formação dos discípulos. Se você não preparar as pessoas, você não multiplica a célula. Nós temos às vezes células bombando, mas não tem líder pronto. Como vai fazer? Os líderes têm que ser preparados. Nós devemos preparar líderes. O líder tem que formar outros líderes. Nós temos que gerar líderes para que possamos expandir o reino. Só entenda isso, nosso coração é que o reino cresça. Por isso que nós investimos. Não fique mal se você ainda não quer participar disso. Mas aqueles que já despertaram, os líderes precisam observar e investir. Se não tem, tem que gerar, tem que buscar, tem que clamar, tem que fazer jejum, tem que evangelizar. Daqui a pouco aparece um de Deus aí que tem um coração para o reino, e é esse que é o próximo, em nome de Jesus. Você está me ouvindo? Aleluia. Como funciona o pastoreamento das crianças? Correndo aqui, vamos lá. Nós temos que entender essa ordenação de Deus para o homem. 1 Coríntios 11:3. Nós vamos ler agora o texto que eu mencionei. Isso, vai glorificando. 1 Coríntios 11:3. Olha só. Abriram? Quero entretanto que saibais, ser Cristo, o que ele é? De todo, e o homem, só as mulheres falam. Agora, de verdade, com intensidade e submissão. 1, 2, 3. E Deus é o cabeça de Cristo, de Cristo. Então olha, Deus, Cristo, o homem e a mulher. Irmãos, nós cremos que a mulher é tão capaz quanto o homem. Aqui não tem nada a ver com talento, com capacidade. A mulher é tão capaz e tem tantos talentos e dons como os homens têm. Mas é uma questão bíblica, que o governo, o cabeça, seja o homem. Amém, irmãs? Agora, todo homem, ouça aqui, todo homem recebeu a habilidade para liderar. Fala comigo. Todo homem recebeu a habilidade para liderar. É inadmissível que exista um homem capaz de liderar, irmãos.
Não, eu não posso liderar. Olha, não estou falando só célula não. Primeiro, quando a gente escolhe algo, quem que escolhe? É o líder. Quem que define às vezes? Olha, está dentro de nós, e nas mulheres também, a questão às vezes de liderança, de preferências, de escolhas, de persuadir, de controlar, de fazer as coisas darem certo. Isso tudo mostra liderança. E por que não para Deus? Então todos nós recebemos uma semente que nos dispõe a fazer liderar. Pode ser que problemas te impeçam, tristezas, decepções, mas nós temos o DNA da liderança. Só precisamos deixar isso desabrochar e frutificar. Você está me ouvindo? Agora veja, ser mãe é uma missão, e ser mãe espiritual é um propósito de vida. As mulheres têm essa missão. Por isso as mulheres devem enxergar o seu chamado de gerar filhos através do ministério com as mulheres e com as crianças. Quando você olha para sua líder, como você a vê? A esposa do líder ou a tua líder? Você é esposa de líder. Você se sente líder com seu marido ou só a esposa dele? Que as irmãs não conseguem ver em você testemunho, as irmãs não conseguem ver em você a postura de uma mulher que se entrega ao seu marido para ajudá-lo a liderar, para ajudá-lo a crescer, para ajudá-lo a avançar. Outro dia eu ouvi uma expressão de uma irmã, o irmão decidindo algumas coisas, a irmã virou para mim e falou assim: pastor, eu obedeço meu marido em tudo. Aí eu perguntei uma coisa, ela olhou para o marido só esperando ele olhar para ela comunicar, né? Telepatia. Era assim, parece que os olhos falavam: pastor, eu obedeço meu marido em tudo. Né, querido? Ele olhou para ela, já comunicou para ele: sim. Vou te falar, as caladinhas. Irmãos, as mulheres, elas têm liberdade de expressar o que elas pensam, o que elas sentem, sem nenhum problema. O problema é quando elas não têm graça para fazer isso. E os homens precisam aprender a corrigir as suas esposas quando elas falam demais. Sabia? Eu corrijo a minha. Hoje a minha chegou atrasada aqui. Era 4h30 que ela marcou. Ela chegou, acho que 15 para 5. Eu falei: quando chegar você manda vir aqui, por favor, viu, irmã? Paula já está aí? Não, manda vir aqui. Ela veio, eu falei: você não podia ter atrasado. Ela falou: o carro está sem gasolina, começou a engasgar, tive que parar no posto. Eu falei: já acabou a gasolina desse carro? Devia ter visto isso antes. Ou quem usou, né? Devia ter avisado antes. Mas não podia ter atrasado. Olha, depois de 4 anos que eu estou aqui, foi a primeira vez que eu atraso no louvor hoje. Trazei 12 minutos, acho. Deu problema lá na comida das crianças no shopping. Fui comer só com as crianças por causa que tudo rolou hoje. E aí deu problema. Mas eu avisei, mandei um recado. Falei assim: olha, eu estou atrasando. Então existe uma postura. Agora, as nossas esposas devem ser corrigidas quando elas falham. Sabe quem corrige a sua esposa? É você, marido. É você. Sabe quem corrige o seu marido, esposa? É você também. Porque se você ama o teu marido, você deve falar para ele o que ele está errado. Amém? Pastor, mas ele não me ouve. Aí você chama o líder dele. Aí ele vai te ouvir tudo na frente do líder. Você pode falar tudo. Olha, meu líder, ele faz assim, olha, ele deixa a cueca desse jeito, ele faz assim com a meia. Olha, eu já falei, não sei o que lá. Você fala tudo. Aí ele na frente do líder, ele vai falar assim: mas nessas coisas também. Você quer um homem perfeito, querida? Se ele não estivesse lá. Bom, 3 razões rapidinho porque devemos investir nas crianças. Estou concluindo. Primeiro, porque Deus trabalha de geração em geração. Fala, geração em geração. Abra aí, Salmo 146, 10. Abra aí. Animai-vos. Aleluia. Parece que vocês fizeram 21 dias de jejum. Cento e 46, 10. O Senhor. Vamos lá, abre aí. O Senhor
reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, de geração em geração. O reino, irmãos, é como uma corrida de bastão. Você já viu as pessoas correndo, aquelas corridas de bastão? Então, veja só, o propósito não é... A vitória está garantida quando todos correm bem e quando a passagem de bastão ela acontece. Você vai ver essas corridas, o rapaz sai correndo, pá, estoura, dá a largada, ele sai correndo, chega um momento que o que está do lado esperando o bastão começa a correr do lado dele, sem pegar o bastão. E aí ele corre, e quando ele atinge a velocidade, o momento certo, ele solta a mão, o outro, dando gás total, passa o bastão, e aí sim ele solta e vai. Então existem momentos onde nós recebemos o bastão, desempenhamos e passamos o bastão para o próximo corredor. É assim, hoje nós temos a nossa geração aqui que está correndo, avançando, mas vai precisar um momento que eu preciso ter uma outra geração preparada, uma outra geração exercitada, com fôlego, com disposição, para que eu possa passar o bastão, e aí sim ele vai crescer e avançar. Este é o reino de Deus, quando nós passamos todo o ensino, todo o nosso zelo para os nossos filhos, cuidamos dos nossos filhos, eles oram como nós oramos, eles intercedem como intercedemos, eles amam o que amamos, eles dão valor para o que nós damos valor. É isso, esse é o nosso Deus de geração. Está na nossa mão ensinar os nossos filhos acerca dos valores espirituais. Nós que temos que ensinar para os nossos filhos, nós que temos que praticar, mostrar para os nossos filhos como se jejua. Você, pai, tem que mostrar seu padrão para o seu filho. É isso que um filho espera de um pai, exemplo. Você está me ouvindo? É claro que nós estamos aperfeiçoando. Quer que você se sinta livre nisso, mas cresça para você ser um exemplo para ele, porque ele te olha com exemplo, te olha. Pode ser que você, em coisas que você nem perceba, mas ele fala assim: aprendi com você, pai. Isso é bom, porque os filhos aprendem com os filhos, amém? Isso, com os pais. Aleluia. Moisés é um exemplo desse líder, né? Em Êxodo 10:10, olha só, olha o que o faraó fez. Abre aí, Êxodo 10:10. Correndo aí. Olha só, Êxodo 10:10. Abriram? Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Verso 26. Aí Faraó falou o seguinte: você vai adorar, mas você vai deixar as crianças comigo. Aí Moisés falou assim: negativo, vão juntos. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma só unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Nenhuma unha vai ficar. As nossas crianças vão servir a Deus. Nossos filhos estão lá nas salinhas hoje, sendo ministradas por mulheres que amam a Deus e essas crianças. Você, mãe, que tem seu filho naquela salinha, devia entender que tem mulheres lá com coração para servir a Deus, e o seu filho é precioso para ela. Às vezes eu vejo algumas reclamações de algumas mães, por coisas tolas. Porque em vez de você reclamar, você não vai servir um dia naquela salinha? Isso é verdade. Não é verdade? Nós reclamamos da palavra, vem um dia pregar aqui. Nós reclamamos do líder, do anfitrião, abra a tua casa um dia. Vai você liderar a equipe e ir lá dar o seu tempo para aconselhar algum irmão rabugento. Aí você pode então reclamar. Você está me ouvindo? Nós amamos as nossas crianças, e nós vamos fazer delas pastores em nome de Jesus. Aleluia.
Nós negociamos como deixamos de pregar a palavra de Deus às crianças e preferimos ficar sentados a cada domingo, nos deliciando com as palavras dele, ministradas, e esquecemos que muitas crianças sofrem de inanição espiritual, elas estão lá morrendo sem uma palavra de Deus. Negociamos quando deixamos nossos filhos em casa ou em outros lugares, ao invés de trazê-los aos cultos e às células junto conosco. Você negocia. Você devia botar seu filho aqui na salinha, que enquanto você está ouvindo a palavra aqui, eles estão lá recebendo a palavra também, sendo ministrados. Eu já vi várias pessoas falando assim: não, eu deixei em casa porque ele dá muito trabalho. Nenhum filho dá trabalho, irmãos. Filhos dão frutos. É você que é um péssimo pai, que não cuida direito dos filhos. Às vezes eu fico olhando isso, dos filhos que dão trabalho, né? É o pai e o banana, mano. É o cachorro, né? A história do cachorro é a mesma coisa. Mas o pai, olha, os meus filhos é o seguinte, eu olho para eles, eu olhava, né? Agora, quando eu era pequenininho, eu olhava e fazia assim, ó. Aí já... Eu sou da época que eu ouvia a missa do lado dos meus pais quietinho, sentado naquele banco duro, que não cabia minhas pernas direito, que ficava apertando uma batata. Aí eu ficava na pontinha. Quando eu botava o pé lá no genuflexório, que é aquela madeirinha que se ajoelha, meu pai dava um puxão: não põe o pé aí, é pecado. Aí eu tinha que manter as pernas balangando para circular o sangue, porque doía. Aí aquela cadeira que não escorregava para trás, escorrega para o lado. Eu quero levantar. Aí levanta, graças a Deus que levanta. E agora a hóstia, meu Deus, agora vou lá, dá um teco desse pão, pá, dá um teco desse pão. Mãe, eu quero um teco, você só come, não dá para mim, deixa o tequinho para mim. Sabe aquela história de criança? E aguentava quietinho do lado do pai, quietinho sem dar trabalho. Aí tem pais que não levam para a célula porque dão muito trabalho os filhos. Aí tem filhozinho pequenininho, porque a célula de crianças não é para bebê de colo, não é para bebê que está lá que não entende. Esse bebê fica no seu colo, papai, no seu colo, mamãe. É responsabilidade tua cuidar da criancinha. Mas eu não vou na célula porque ele fica agitado, é porque você é um banana. Se você fosse mais firme, ele ficava quietinho. É só olhar, ele já entendeu. Eu cansei, irmãos, de ir com filhos para o banheiro, para corrigir na casa dos outros. Você dá uma licencinha para mim usar o banheiro? Eu já volto, viu, filhinho? Não, pai, eu já entendi. Não, você só tomou conhecimento, você vai entender agora. Vai. Trata teu filho como homem de Deus, como mulher de Deus, e você vai olhar para ele e vai ficar mansinho, caladinho, sentadinho aí. Que é isso? A célula lá não é para entreter as crianças. Criança de colo, criança que ainda não entende, 2 aninhos, 3 aninhos, tem que ficar com o papai na célula, com a mamãe na célula. A célula para as crianças que já entendem um pouco mais, porque ele tem que ficar com a mamãe mesmo. Ele vai lá e só quer brincar, não recebe nada e estraga o trabalho dos outros. Agora que se tem salinha que acomoda na igreja, aqui acomoda, faz. Mas na célula, kids, é para crianças que já entendem, irmãos. Criancinhas que são menores têm que ficar com o pai, porque é o pai que tem que corrigir. Eles não entendem o que está sendo ministrado na célula. Não, mas tem que ficar lá porque atrapalha a célula de adulto. Só atrapalha a célula de adulto quando o adulto é um banana. Porque quando corrige, fala, ele fica quietinho no colinho e não dá trabalho nenhum. Posso agora? Agora pode, um pouquinho, hein? Tá bom, papai. Tá bom. Você entendeu? Está na nossa mão o futuro da nossa geração. Está na mão dos pais dessa igreja, a história das nossas crianças. Nós temos que entender o segundo ponto aqui, correndo, irmãos. Esses livros são bem... A criança é membro do corpo de Cristo. João 1, verso 12, abre correndo. Podia projetar essas coisas. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, as crianças estão entre os que creem, sabia? As crianças acreditam em Jesus, elas creem em Cristo Jesus. Você está me ouvindo? As crianças creem em Jesus, então elas são parte do corpo de Cristo. Eles fazem parte da igreja. Mateus 18, verso 5, diz assim: e quem receber uma criança
tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Está ouvindo? Nós devemos receber as crianças, em nome de Jesus. Uma criança é um grande potencial para ganhar a família dela, irmãos. São excelentes semeadores. Quantas vezes as criancinhas falam assim: papai, isso não é de Jesus. Jesus não gosta que você fala isso, papai. Mamãe, você está assistindo isso? Jesus não gosta de novela, mamãe. Não gosta, isso aí é do capeta, mãe, do diabo. Eu lembro uma vez que minha filhinha foi falar que era do diabo na escola, na perua, porque a criança acho que não era convertida e falou que estava fazendo tal coisa. Ela falou assim: isso é do diabo, isso não é de Jesus. Nossa. Aí vieram falar com a gente: não, sua filha fica falando isso, mas o que o outro fez? Então, filho, mas não é verdade, não? A criança fala com transparência. A criança, ela não fica escondendo, ela vê as coisas erradas, ela denuncia. Tá errado, vou contar para o pai, vou contar para a mãe. Não é assim que a criança faz? Então, agora e o adulto? Esconde, né? Então veja, criança é membro do corpo. E por fim, estamos formando uma geração de vencedores. Esse é o propósito. Nós ministramos as crianças, porque Deus trabalha de geração em geração, porque a criança é corpo da igreja, faz parte da igreja, e nós estamos preparando aqui um exército de vencedores. Essas crianças vão ter uma vida diferente do que nós levamos, irmãos. Eu me converti, eu tinha 20 anos de idade. Meus filhos nasceram no evangelho praticamente. A Vitória, sim, o Cezinha ficou acho que um aninho, né? Nem isso, mas já se inseriu na vida da igreja. Eu tinha 20, 21. E olha, hoje nós temos a nossa casa servindo a Deus. Sabe o que vai acontecer com as famílias, com essas crianças que estão nas nossas salinhas? Elas vão muito além do que nós vamos. Daqui a 5 anos nós vamos estar bem estabelecidos, com potencial, com recurso. Nossa, vai dar para mandá-los para fazer trabalho fora do Brasil, para fazer os trabalhos nessas regiões que são habitadas por índios ainda, para abrirmos aí nossas escolas, abrirmos aí trabalhar com os drogados, ter as clínicas, ter um trabalho focado, e eles vão receber apoio para isso. Coisas que nós não pudemos fazer porque não nos deu tempo. Nós vamos deixar um legado para eles, com condições para eles irem além. Vocês estão ouvindo isso? Agora, para que isso seja possível, o que nós precisamos? De mulheres que entendam o propósito delas no corpo de Cristo. E o marido precisa ser um estimulador, alguém que estimula, que protege, que fala: vai, querida, faça. O que está acontecendo, querida? Eu vou orar com você aqui, vamos orar junto, vai cair isso. Não, você vai fazer, vai ser uma bênção, porque Deus é contigo. O marido que libera palavras abençoadas, o marido que estimula, o marido que cobre, o marido que fala: vai, filha, que eu estou com você. Que ela compra o melhor presente, faz lá o melhor lanchinho, compra lá os cadernos, os lápis de cor, trabalhe. Você está ensinando pastores. Tem pastores muito grandes naquela salinha, tem homens de Deus naquelas salinhas ali com um potencial muito maior que o nosso. Tem profetas, gente que vão ser usadas para cura, estão lá sendo preparadas. Pessoas que vão ser usadas para milagres estão naquela salinha, são potenciais, tem valor para nós. Você acredita nisso? Então fica de pé no seu lugar. Está na nossa mão essa geração. Com quantos anos o mundo chama essas crianças para experimentar a droga? Com 13, 14 anos eles já são chefes do tráfico, já estão trabalhando. E aí botaram a lei que criança não pode trabalhar com menos de 16 anos. Mas lá no tráfico ele pode trabalhar com menos de 16 anos. Nós estamos num mundo que está corrompido, irmãos. Vai lá, Luciano. Um mundo que está faltando vida, por causa que estamos calados diante do inferno, irmãos. Nossos filhos hoje que estão nessa linha são privilegiados. Eu te convido a dar uma volta aqui de domingo à tarde, nessas ruas, e sábado à tarde. É aqui, ó, sobe um pouquinho a Constituição. Não vem para cá só no horário do teu culto, não. Vem um dia antes, só para você dar uma volta na rua e ver o que essas crianças estão fazendo. Uma das nossas meninas que estavam aqui não estão mais porque os pais não quiseram ficar.
não quiseram. Eu peguei semana passada, sentada na garupa de um senhor, numa bicicleta. Quando nos viu, ela pulou da garupa. Já deve estar, né, se abrindo para coisas erradas, para aliciamento, porque os pais não perseveraram, porque eles viam a igreja como uma fornecedora de cesta básica, de ajuda, e porque nós queremos ensinar a verdade, desistiram, não quiseram andar conosco. Seus filhos começaram a proibi-los, só que tem uma parte deles que ainda estão conosco aqui. Tiveram essa semana lá no evento com as crianças, foram 47 crianças lá, no buffet. Quero agradecer aqui os irmãos e as irmãs que tanto trabalharam quanto ofertaram. Teve gente preciosa aqui, fez de coração. Você foi um canal de Deus para proporcionar para a vida dessas crianças um dia. Você tinha que ver, eu levei eles no meu carro lá. Foi entupido de criança no meu carro na terça-feira. Mas a alegria deles estarem indo lá para um lugar que eles nunca sonharam andar e entrar, irmãos. A gente não quer só fazer esse tipo de trabalho de dar para eles um dia num buffet. Isso aí qualquer dinheiro paga. Agora está naquela salinha, está nas células kids, ensinando as crianças, sonhando com elas. Você não vê minha esposa aqui? Ela é pastora, mas quantas vezes você viu ela pregando para a igreja? O coração da minha esposa são as crianças dessa igreja. Ela não liga para cargo, ela não liga para a questão de pregar, de exposição. Ela tem um coração, conforme a Bíblia ensina, que a mulher auxilia o seu esposo e ela forma filhos espirituais. A alegria dela está lá, ela se esbalda nas salinhas. Eu vejo outras mulheres que não têm isso, não tem coração. Olha, no reino de Deus será mais contado alguém que formou um discípulo do que alguém que limpou um banheiro, do que pregou muito, do que tocou, cantou, dançou. Nosso coração está em fazer discípulos. E olha, eu quero dar aqui uma salva de palmas para as mulheres que estão envolvidas na nossa igreja, nesse ministério, e dizer que vocês fazem um trabalho nobre, viu? Vocês fazem um trabalho nobre. Eu quero dizer que você tem meu apoio aqui. Vocês estão cuidando das nossas ovelhas, nossos futuros pastores. É dessa turma, mulheres, que vocês estão orando, impondo as suas mãos, que vão ser os nossos seminaristas, vão trabalhar comigo, vão trabalhar com seus esposos, que vão fazer parte da nossa equipe. E o dia que nós abrirmos, sairmos da frente para dar espaço para eles,